abaixo de 92%. O primeiro passinho, bom, o paciente começou a desaturar. O primeiro passo, o mais simples, o mais rápido, o menor, é o catéter nasal. Então, se o paciente está desaturando, você pode colocar o catéter nasal no narizinho dele. O narizinho dele vai ficar assim com esse negocinho. O catéter nasal é uma mangueirinha, dá várias voltinhas e tem uma pipetinha. Vocês estão conseguindo ver o meu pint? Sim. Esse negocinho é encaixado aqui. E esse negócio aqui que chama umidificador é conectado nesse negócio aqui que chama fluxômetro. O fluxômetro, por sua vez, ele pode ser conectado aqui, ó, na régua de gases do hospital, tá? Então é verde, ele encaixa no verde. Tá vendo o negocinho verde aqui, ó? Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior, pera aí. Ó, aqui tem uma válvula redutora, que é esse negócio grandão. Aqui tem uma outra válvula redutora, mas aqui tem um lugar vazio, ó, tá vendo? Igual aqui, ó. Aqui também tem um negócio vazio, negócio vazio. Tá vendo? Tem só um buraquinho na parede verde. Esse negocinho aqui, ó, é de rosquear aqui. E ele encaixa certinho na verde. Você pode tentar colocar na amarela. Ele não vai encaixar, tá? É o jeito mais comum de você... Régua de gases. É o jeito mais comum de você encontrar essa interface. Tem um quadrado preto na tela. Ah, então peraí. Eu já sei o porquê. É por causa do meu Google. Pronto. Ó, aqui é uma régua de gases também, ó. Estão vendo? Sim. Então, esse trequinho aqui, ó, essa rosquinha, ela rosqueia exatamente no de oxigênio. Ah, mas aqui tá escrito ar. Ele não vai rosquear. Não vai. Pode confiar. Você pode tentar, mas ele não vai rosquear. Porque ele tem uma esfera no meio que ele só aperta aqui. É uma chave que só encaixa certinho, verde com verde. Para ligar no amarelo, você vai precisar de uma peça igualzinha essa daqui, só que amarela. Isso vale para a régua redutora também. A redutora é essa grandona. Vamos descer aqui para baixo. Ó, estão vendo? Fluxômetro. Essa daqui é a configuração padrão para um cilindro de oxigênio. Aqui você vai ter uma válvula redutora, cilindro de oxigênio. Aí o gás vem para cá, bate nessa válvula redutora, que serve para reduzir, para não explodir. Porque senão a pressão vai vir com tudo. O fluxômetro serve para você medir o fluxo. Ele vai te dar o fluxo em litros por minuto. Olha aqui. Deixa eu voltar uma foto. 1 litro, 2, 3, 4, 5 litros por minuto. 6, 7, 8, 9, 10 litros por minuto. E por aí vai. Esse daqui é de 15, tem alguns que são de 30, tá? Cuidado, mas vocês vão ver e tá tudo certo. Oi. Eu vou fazer uma pergunta meio idiota. Ah, não é besta, te garanto que não. Mas quando eu era adolescente, enfim, né, que eu ia tomar inalação no hospital, eu sempre aumentava pra bolinha ir mais alto para poder a inalação acabar mais rápido. Isso poderia prejudicar alguma coisa? Isso faz com que o medicamento entre mais rápido, o que não necessariamente é bom, porque você vai ter uma bomba que vai entrar de uma vez. E o melhor, o medicamento só entra quando você puxa o ar. Então, Eu podia dispersar um monte de então se medicamento. você colocar mais rápido, você está colocando um monte de medicamento para fora. É. Não, era só pra saber isso, porque vendo agora, assim, eu lembrei disso na hora, sabe? Que eu sempre aumentava pra inalação acabar mais rápido. A pessoa que não sabe o que tá fazendo. Normal, todo mundo faz isso. Ah, deixa eu só aproveitar o ganchinho. Aqui está em litros por minuto. O fluxômetro é em litros por minuto. A válvula redutora, por outro lado, que
que é esse negócio grandinho aqui, ou esse daqui, ele não te dá em litros por minuto. Ele te dá em quilogramas força. Espera aí. Válvula redutora. Ele te dá em quilogramas quilo-minuto. Ainda bem que eu já achei uma de oxigênio aqui. Espera aí. Nossa, eu não sabia que custava tão caro. 300 conto. Tcharam! Pronto. Ela te dá em quilogramas quilo-minuto. Quilogramas de força por centímetro quadrado, aliás. Olha só. Aqui está em litros por minuto. Aqui está em quilos por centímetro quadrado. Ou seja, eu não vou saber quantos litros por minuto isso é. Não dá. Ah, eu posso colocar 1. 1 significa que você está fazendo 1 de quilo por centímetro quadrado. Você está apertando o nariz do paciente com 1 quilo por centímetro quadrado. É muito vento. Isso daria uns 15, 20 litros de ar. Não é legal. Você vai estourar o nariz do paciente. Então, a válvula redutora, a gente não usa o catéter, esse umidificador, ele rosqueia aqui embaixo. Ó. É uma rosca de oxigênio. Ele rosqueia. Só que não usem, pelo amor de Deus, o umidificador aqui. Essa válvula só é utilizada para ventilação mecânica. Ou na saída do cilindro. O que você poderia fazer é colocar uma redutora. Tipo, ó que bizarro. Rosquear esse trequinho aqui. Mas é mais fácil você só tirar a válvula redutora da parede ou do cilindro de oxigênio e colocar isso daqui, o fluxômetro. Tá? Não faz sentido. Você tira um e coloca o outro. Isso aqui não é preso na parede. Você consegue tirar um e colocar o outro. Ó o buraquinho aqui. Lembrando que é padrão, tá? Mundial. O verde é oxigênio, amarelo é ar comprimido e o cinza é o vácuo. Oi, Lô? Fica encaixada essa garrafinha reservatória que tá no catéter. Não entendi, desculpa. Alô, tá falhando. Essa garrafinha que tá no catéter, onde que fica encaixada? Onde que conecta ela? Essa garrafinha que fica no catéter? Isso. Essa parte aqui em cima, ó, deixa eu fazer em azul. Essa parte aqui em cima, ela rosqueia aqui embaixo, ó. Ah, entendi. Entendeu? É que eu lembrava mais ou menos quando ficava, mas não onde encaixava. Então vai ficar parede aqui, aí o oxigênio sai da parede e entra por aqui, você consegue abrir ou fechar isso daqui, deixando em 10 a 15 ou 1 litro por minuto. Você coloca aqui, o ar vai sair por aqui, vai dar a volta e vai entrar no nariz do paciente. Coisas que eu já escutei na vida, mas que nunca fizeram sentido para mim, mas eu vou ensinar vocês pessoal, tanto faz o tamanho dessa mangueira aqui. Você pode, nunca coloque, por exemplo, essa mangueira tem 10 metros, eu vou colocar 8 litros por minuto, porque a mangueira é muito grande. Tanto faz, é uma mangueira, o fluxo vai ser contínuo ali dentro. Você não vai precisar, é igual abrir uma torneira de casa. Se você abrir a 1 litro por minuto, vai sair 1 litro por minuto. Não vai sumir 1 litro por minuto dentro da mangueira só porque ela é maior ou menor. Vai sair 1 litro por minuto. Tudo bem? Nunca fez sentido isso para mim, mas eu escutei tantas vezes isso na vida, então eu acho que algumas pessoas podem pensar que eu preciso colocar 1 litro a mais só porque a mangueira tem 20 quilômetros. Tanto faz o tamanho da mangueira. Se você colocar 1 litro por minuto de uma ponta, vai sair 1 litro por minuto da outra. Eu entendo que dentro da mangueira vai caber, né, vai precisar de mais de oxigênio ali dentro para encher toda a mangueira. Mas a partir do momento que ela encher, o fluxo é contínuo. Então, tanto faz.
Fez sentido? Sim. Sim? Beleza. Aí você pode começar colocando um catéter nasal. É opção, tá? Mas é que o catéter nasal é mais simples. Lembrando que o umidificador não vai água. Não ponham água aqui, de jeito nenhum. A água aqui dentro não pode. Porque isso aumenta o risco de infecção e não ajuda a umidificar nada. Então o umidificador não umidifica? Não. O umidificador só serve para conectar na válvula na parede. Só. Porque não tem como colocar essa mangueirinha aqui direto na parede. Só por isso. No fluxômetro. Tudo bem, meninas? Achei um fluxômetro de ar comprimido, só para vocês verem. Peraí. Ó, esse é um fluxômetro de ar comprimido. Viu? Ele é amarelo. Ele não encaixa no de oxigênio. Aparentemente, alguém um dia deve ter feito e alguém falou: nossa, vamos fazer isso aí diferente, senão vai dar merda? Vamos fazer diferente, senão vai dar merda. Aí fizeram diferente. Tem uma alternativa para esse umidificador aqui. E é um bocalzinho. Um bocalzinho parecido com esse daqui, ó. Aí você, ó que da hora. Você coloca um bocalzinho desse daqui. Deixa eu colocar meu vermelhinho. Você coloca um bocalzinho desse aqui. Assim o ar, o oxigênio consegue sair direto aqui. Aí você não precisa dessa peça. Tá? Ainda bem. Ah, nível de curiosidade, tem outras cores de fluxômetro, mas numa UTI, normalmente a gente não encontra essa outra cor, que é o azul. O azul é dióxido nítrico. Professora, eu lembrei agora Hum. de um rapaz que eu sigo, se eu não me engano, acho que ele é enfermeiro. E ele tem daltonismo. E aí ele falou que ele sofreu bastante na graduação, por causa dessa parte de cores, né? Do fluxômetro, do oxigênio e tudo mais, que ele sofreu por causa Eu disso. imagino. Por causa do daltonismo dele. Porque assim, ainda que são cores, que eu acho que mesmo para um daltônico, é que depende, lógico, do grau do daltonismo. Mas um daltonismo único, normalmente ele não vai ter maiores problemas de confundir uma cor com a outra. E a cor que ele não está enxergando é a cor que está faltando. Então ele vai saber qual é a cor. Mas são cores bem fáceis assim de distinguir uma das outras e é a prova de erro em alguns casos, tá? Por exemplo, você não vai conseguir rosquear esse verde aqui no amarelo. Olha como ele é grande aqui, tá vendo? Tem uma distância aqui. Esse verde ele encaixa certinho aqui. Ele também não vai Deve ter encaixar sido no o azul. mesmo Um cara que pouquinho criou o mais. alarme do ventilador. Sabe que isso tudo é evolução, né? Um dia alguém fez merda, alguém falou, mano, deixa eu parar, deixa eu pensar em alguma coisa para isso aí não parar de acontecer. Com certeza o primeiro tava só escrito um papel, assim, oxigênio. É isso. A gente começa normalmente com o catéter nasal e vai subindo. Catéter nasal a gente usa quanto, meninas? De até meio litro, se você quiser. Até quanto? 5 litros, né? 5 litros. Pode usar 6? Sim. Pode. Se você usar 6, vai começar a ter alguns problemas, porque você está colocando 6 litros por minuto dentro do nariz do paciente. Isso pode recomeçar a ressecar e machucar. Não é colocando 6 que o paciente vai morrer na hora, mas vai machucar o nariz, pode ressecar, pode sangrar e pode dar algumas complicaçõezinhas do tipo sinusite, renite e por aí vai. Curto prazo, dá para deixar? Dá, ele precisa de oxigênio, não tem problema. Sugestão? Não. Vai até 5 litros. Passou disso, a gente vai Ah, ter que mudar. tá. Não entendi, Lô.
bem mais fácil trocar, só colocar uma máscara mesmo. Um dos vídeos do ser humano. Eu já peguei cateter nasal a mais de 10 litros por minuto no nariz do paciente. Mano, 10 litros. Imagina o machucado que deve fazer. Professor, mas mesmo se usar máscara e vamos supor que seja um paciente que faça uma cirurgia torácica e depois precise usar um alto fluxo, Uhum. 15, mesmo sendo com catéter, não iria machucar as vias aéreas dele? E a gente vai falar do alto fluxo já, mas o alto fluxo não. Mas um cateter nasal sim. Um cateter nasal simples, com certeza sim. Mas é mais por causa do contato e não por conta do ar? Mais por conta do ar em movimento. Então você pensa o que são 10 litros por minuto, é como se fosse uma mangueira que você colocou um bucalzinho bem pequenininho. Vai sair que vai machucar muito feio. No caso, tipo, ele vai sair com mais pressão? Isso aí. E com mais pressão ele sai com mais velocidade. Porque imagina que é você colocar 10 litros por minuto num espaço que só cabe 5. Ele vai passar mais forte, ele vai passar mais rápido. E com a máscara o fluxo vai sair e quando chegar no nariz não vai ser tão agressivo que nem o catéter. Exatamente. Então, Agora você entendi. pode, por exemplo, aí se você precisar de mais oxigênio, você está precisando dar mais do que 5 litros por minuto. Nesse caso, você pode tirar o catéter nasal e pode colocar, por exemplo, uma máscara. Uma máscara de oxigênio. É a mesma ideia, tá? A diferença é que agora a mangueirinha, na ponta dela, tem uma pipetinha e essa pipetinha encaixa aqui. Esse aqui é de inalação, por exemplo. Tá? Mas você pode colocar isso numa máscara como... Deixa eu pensar aqui... Como a de nebulização, que eu não estou encontrando aqui. Ou a máscara de Hudson. Peraí. Vai tá aí. Máscara de Hudson, ou máscara não reinalante. Ela é uma máscara assim, ó. Venturi, né? Vai usar no caso do petinho. Boa. A gente pode para Venturi, por exemplo. Você pode usar a máscara, essa daqui, ó. É a não reinalante, tá? Então, você coloca, ó, de novo, tá? A interface é a mesma. É igualzinho. Colocou lá no umidificador, abre ele em 10 litros, 15 litros por minuto. Lembrando que o fluxômetro vai até 15 litros por minuto, na maior parte das vezes. E o oxigênio vai entrar nessa máscara, primeiro na bolsa e depois para cá. Primeiro na bolsa, porque se o paciente puxar fundo o ar, eu não preciso esperar a mangueira encher. O ar só vai simplesmente sair da bolsa e já vai direto para o paciente. Aí o paciente pode respirar agora 10 litros por minuto de oxigênio. Tem também a máscara de Venturi. A máscara de Venturi é aquela que tem várias pipetinhas coloridas. Não gostei dessas cores aí, não são oficiais da Venturi. Pera aí. Como é que eu sei? E essa daqui é oficial. A máscara de Venturi, ela vai te dizer quantos litros por minuto para quantos por cento você vai ter. Por exemplo, se você abrir a 15 litros por minuto na laranja, vem escrito, tá? Abrir a 15 litros por minuto. Ela vai fazer 50% de FI. Mais ou menos. Se você colocar uma azul, a azul acho que são 6 litros e te dá 24%. Depende do fabricante, né? A cor das pipetas. Depende do fabricante. Depende principalmente, sabe do quê? Do que está na sua mão. Leia. Olha aqui.
Lê. Não adianta decorar, tá? A laranja é a mais gritante, de 50%. Aí vem, ó, a litragem está em cima, em litros por minuto. Vai estar na sua mão, pessoal, é desenhado no plástico, tá? 15 litros por minuto igual a 50%. 15 litros por minuto pode virar 40% na rosa. 6 litros por minuto vai virar 28%. Mas ele vem escrito. Ele vai falar para professor, você. Oi. essa que eu te mandei no WhatsApp, Hum. que às vezes é tipo em série, né? Essas Ah, coisas. boa. Vê usando essa daí. Essa daí é qual? Essa daí é a Ela máscara parece ser de... aberta, né? Isso. É a máscara de nebulização. É essa daqui, ó. A de nebulização, ela faz como se fosse uma conchinha na frente do rosto do paciente. E você também consegue usar quantos litros por minuto você achar melhor. A vantagem é que a mangueira é maior, então não vai fazer um vento muito forte no nariz e ela vai jogar oxigênio puro no rosto do paciente. Então, se o paciente não vai ficar nada cutucando o nariz dele, é um ar um pouco mais confortável para ele puxar. É um ar que está dali, direto no rosto dele, como se fosse um ventilador de oxigênio na cara dele. É mais confortável porque, lembrando que a função do nariz é aquecer, umidificar e filtrar. E dessa vez já está entrando úmido. Porém, não está entrando aquecido. Deu para entender? Sim. Olha, eu achei uma foto aqui numa paciente na TV, ó. Ela tá com a máscara de nebulização, tá vendo? Forma como se fosse uma conchinha no rosto da paciente. E aí ela fica respirando oxigênio puro. 5, 10, 15 litros por minuto. Ó, a mangueira tá aqui. Aí você põe quantos litros você quiser, lembrando que também conecta no fluxômetro, é linguagem universal. Oxigênio vai conectar em oxigênio e vai funcionar bem. E é isso, pessoal. Só que tem algumas observações para a gente fazer. Quanto mais oxigênio, maior a concentração de oxigênio que você está dando, mais fácil o paciente vai ter para saturar. Maior vai ser a facilidade para o paciente saturar. Tudo bem? Se você colocasse, por exemplo, um catéter nasal a 20 litros por minuto, correria o risco de machucar o paciente, o nariz do paciente. Ainda mais quando a gente está falando de pediatria, aí o negócio pode ficar um pouquinho pior, que aí pode machucar muito mais facilmente o narizinho que é tão frágil. Agora, num paciente adulto, é um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim também é possível. A função do nariz é aquecer, filtrar, umidificar. O umidificador a gente usa para litragens acima de 5, 6 litros por minuto. Ah, mais uma coisa, perdão, meninas, eu vou voltar um passinho. Catéter nasal até 5 litros. Máscara de nebulização, no mínimo 5 litros. Porque se você deixar pouco, você está deixando uma máscara de plástico no rosto do paciente. A chance dele estar reinalando gás carbônico é altíssima. Então, no mínimo 5 litros para limpar todo o ar, todo o oxigênio que ele está respirando. Aí, vamos lá. A função do nariz é aquecer, filtrar, umidificar. Se você precisa de mais oxigênio, se você está precisando usar, sei lá, 8 litros por minuto, 10 litros por minuto, 15 litros por minuto, você está subindo. Isso pode estar machucando, isso pode estar sendo bem agressivo para o seu paciente.
Só que se mesmo assim você estiver precisando de mais oxigênio, ou melhor, você está precisando de mais fluxo, ou melhor, você só está querendo deixar o paciente confortável, você pode usar um catéter nasal de alto fluxo. Como o próprio nome já diz, ele é de alto fluxo. Ele não é usado para qualquer caso. Ele não é usado para 5 litros por minuto. Ele não é usado para 10 litros por minuto, nem 20 litros por minuto. A gente está falando de 60 litros por minuto num paciente adulto. Outra vantagem, não é 60 litros por minuto de oxigênio. É 60 litros por minuto do oxigênio que eu quiser dar. Por exemplo, eu posso colocar 60 litros por minuto de um oxigênio a 21%. Eu só estou querendo fazer muito vento dentro do nariz do paciente. Para quê? A gente vai discutir já já. Mas eu posso. Eu posso dar uma FI de 100%, a 60 litros por minuto. Eu posso dar a quantidade de oxigênio que eu quiser e eu vou programar. Por exemplo, nesse caso aqui, esse daqui é o da Vapotherm, esse aparelho aqui. Ele está dando 40% de FI, com um fluxo de 35 litros por minuto. A maior vantagem do catéter de alto fluxo é que ele esquenta o ar que vai entrar no paciente. Então, é um ar que já vai entrar aquecido. E para aquecer, o aparelho usa água. Então, é um ar que vai entrar quente e úmido, que é o papel do ar, né, do nariz. Só que se o ar estivesse entrando a 60 litros por minuto, não vai dar tempo do nariz aquecer e umidificar esse ar todo. E acabar machucando tudo. Então o aquecedor esquenta pra gente o ar e o ar entra na temperatura do corpo já. 37 graus. Ou mais frio ou mais quente, você que manda. Mas uma temperatura boa é 37. Assim o paciente não machuca tanto o nariz do paciente. E ele já vai entrar umidificado. Então também não agride tanto. De alto fluxo, pode considerar isso, paciente. Ele cortou absolutamente 80% do que você disse. Se o paciente tiver hipoxêmico, a catéter de alto fluxo, a gente pode considerar como uma VNI. Se o paciente tiver hipoxêmico, se o catéter de alto fluxo a gente pode considerar como? Uma VNI. Aí é que vem a graça. Eu vou responder que não. Mas dá para roubar um sim. Quando você coloca o catéter de alto fluxo, você está colocando um fluxo alto. Fluxo alto, como a gente viu, de, por exemplo, 60 litros por minuto. É uma mangueira que passa 60 litros de ar por minuto, tá? Eu posso regular a FiO2. A FI é a quantidade de oxigênio que vai estar aqui dentro desse fluxo. Posso colocar uma FI de 21% ou 100%. É oxigênio puro que está entrando dentro do paciente. Tá? Pela FI, eu quero que vocês entendam que eu vou dar sempre a menor quantidade necessária para o paciente saturar acima de 92. Então, se o paciente está saturando 90 com uma FI de 30, eu posso dar 31, 32, 35, 40. Eu posso dar o quanto eu quiser. Se o paciente estiver saturando muito, eu posso reduzir a quantidade de FiO2. Simples assim. Essa é a conta. Não tem segredo. Só que o fluxo é de 60 litros por minuto, que pode ser de quantos FI% você achar melhor. Um fluxo de 10 litros por minuto significa que vai entrar 10 litros de ar lá dentro. Para uma pessoa que está com falta de ar, tenta entender o que significa isso.
significa que a pessoa não vai nem precisar fazer muita força e o ar já vai estar lá dentro. Já vai estar sendo jogado lá dentro. Imagina você com falta de ar e aí você coloca a cabeça para fora de um carro que está a 200 por hora. O ar vai entrar, você querendo ou não. É a mesma coisa que abrir a boca numa onda, numa cachoeira. Você vai engolir água. Você pode não querer, mas você vai. Essa é a ideia do catéter de alto fluxo. O vento que entra lá dentro ajuda você a puxar o ar com maior facilidade. Parecido com o que a VNI faz. Então, por exemplo, posso colocar 60 litros por minuto, o paciente vai estar com um fluxo, um vendaval de 60 litros por minuto dentro do nariz dele. Já aquecido, já filtrado, já umidificado. É uma VNI? Não. Não, porque eu não estou controlando a pressão que isso vai fazer lá dentro. Eu estou controlando o vento. Mas o que isso está virando lá dentro, eu não sei. Alguns estudos mostram que é por volta de 5 centímetros de água lá dentro. Então, mais ou menos aí uma PIP de 5. É a mesma coisa? Não, não é. E isso não vai chegar necessariamente lá dentro do alvéolo. Porque lembra que esses 60 litros vão ser divididos na traqueia, depois brônquios, bronquíolos, bronco terminal, alvéolo, 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 25 vezes. 24. Então, esses 60 litros vai ser dividido tantas vezes que quando chegar no alvéolo, ele não vai estar fazendo pressão lá dentro. Mas é um vento que vai entrar muito mais facilmente dentro da via aérea do paciente. Então, é mais fácil respirar com catéter de alto fluxo, mesmo sem uma FI? É, porque ele está colocando um vento lá dentro, né? Então, ele ajuda no controle da dispneia. Mas ele não é uma VNI. Deu para entender, meninas? Sim. Pensando nisso, quais pacientes vocês indicariam um catéter de alto fluxo? Em cirurgia torácica, cardíaca, pulmonar. Poderia. Mas qualquer paciente? Uma cirurgia dessa? Não, tinha que ser feita uma avaliação primeiro. E qual critério que você poderia pensar? Verificar a saturação dele antes, pré e pós cirurgia. Perfeito. Sugestão: coloca o catéter de alto fluxo para quem precisa. Normalmente, quem precisa de um catéter de alto fluxo? Aquele paciente que você já está aumentando o oxigênio e ele não está melhorando a saturação. Aquele paciente que está com dispneia e você já fez VNI e ele não está melhorando a dispneia. Você pode pensar em tentar um catéter de alto fluxo. Principalmente numa insuficiência respiratória hipoxêmica, onde o paciente está com a saturação baixa e dispneia. Catéter de alto fluxo não substitui VNI. Pera, que a gente está fazendo um monte de estudos hoje, inclusive eu estou num bem grande, para tentar entender isso. Será que catéter de alto fluxo substitui VNI? Será que é melhor? Será que é pior? É o que a gente está tentando descobrir agora. Por enquanto, eu vou dizer que ele não substitui, mas eles se complementam e você pode escolher fazer um e ou o outro. VNI resolve muita dispneia, principalmente associada a edema agudo, principalmente associada em DPOC. Catéter de alto fluxo ainda tem pouquíssimos estudos, principalmente bem feitos, que fundamentem isso. Por via das dúvidas, eu vou dar a resposta: não. Ele não substitui. Catéter de alto fluxo, hoje, é muito mais um aparelho de oxigenoterapia do que de VNI. Ele é um aparelho que serve para você dar oxigênio.
em fluxos altíssimos. Ponto. Se ele resolve a questão da VNI por ele oferecer um vento que pode causar uma pressão, aí a gente vai ter que sentar e conversar e discutir, porque tem muita coisa ainda para ser estudado nessa área. Bom? Por exemplo, se a gente está com um paciente e o VNI e vai fazer o desmame, né? Tirar a VNI dele, tá? E viu que a oxigenação não está pensando ainda. Ele tá bem sem a pressão positiva, mas o oxigênio ainda está variando. Aí a gente pode colocar o catéter para já manter até estabilizar. Isso, você pode pensar nisso. Você pode usar o catéter de alto fluxo para ajudar no desmame. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Espera aí, meninas, deixa eu fechar aqui. Vocês estão vendo meu Paint ainda? Sim. Agora Agora não. mais? Fechou. Como é que eu vou fazer? Já sei. Peraí, tá? Então você pode usar um catéter de alto fluxo pensando em desmame. Pode. Pode sim. Você pode, por exemplo, estubar o paciente e colocar ele no catéter de alto fluxo. O problema do catéter de alto Professor, fluxo... Oi, pode falar. ele pode também ser como se fosse uma escalinha, sabe? Tipo, da ventilação invasiva e faz o desmame para não invasiva. Aí vai diminuindo aos poucos até ir para o de alto fluxo. Pode ir, tipo, entendeu? Como se fosse uma escadinha. Entendi. Pode sim. Não é o E a mais questão comum, na for. verdade, normalmente o questão- caminho é o subindo. Ah, entendi. Normalmente a gente vai subindo, tipo, põe um cateter nasal, põe uma Venturi, põe um não sei o quê, aí você, pô, não tem mais nada o que fazer, põe um cateter de alto fluxo. Normalmente, mas não deveria ser assim. A gente está pesquisando colocando cateter de alto fluxo de forma precoce, Entendi. para ver se a Para gente consegue depois, ter então, bons uma não resultados. invasiva, para depois, se evoluir muito, ir para uma invasiva. Exatamente. Entendi. Exatamente. Tudo bem, meninas? Vou mostrar para vocês. Tem vários tipos de aparelhos de alto fluxo, tá? Tô tentando abrir. Oh, meu Deus. Não tá compartilhando nada com vocês agora, né? Não. Você tá com a câmera ligada ou não? Mesmo? Eu ainda não, mas eu Ah, tava. tá. Não. Eu não tava te vendo, não. Meu time está tudo doido. Não, seu não, filho. Meu também tá. Pronto, foi. Esse daqui, por exemplo, é uma opção de catéter de alto fluxo. Você coloca, ó, ele é ligado no ar comprimido, amarelo, e no oxigênio pelo verde. Aqui em cima tem uma panelinha e vai água para aquecer e umidificar. E aqui tem dois fluxômetros de 30 litros por minuto. Aí você abre, por exemplo, os dois a 30, 30 mais 30 igual a 60. Você vai dar 60 litros por minuto para o paciente. Aqui do lado tem um botãozinho de blend, aí você consegue colocar tipo 50% de FI, 100% de FI, 38% de FI. E basicamente é isso, tá? A sonda, o catéter nasal que vai no nariz, ele é um pouquinho maior do que o catéter nasal tradicional e um pouquinho mais confortável também. Ele é um silicone, um pouquinho mais borrachudinho e tal. Um aparelho de catéter de alto fluxo, vou te mostrar um outro aqui também. Esse daqui que eu vou mostrar agora é o do estudo que a gente está fazendo agora, para saber se de repente ele é melhor ou pior. Ó, não é esse azulzinho, tá? É esse verdinho aqui, você coloca ele no esse aparelhinho, ele é capaz de gerar o fluxo que você quiser usar. E basicamente é isso. Tem vários aparelhos
Aquele que eu mostrei da Vapoterm, nós tivemos alguns problemas em relação a sangramento de nariz, porque a gente às vezes precisava fazer VNI, e aí o pessoal na pressa não aquecia o catéter de alto fluxo do jeito que precisa, então é um paciente que ficava às vezes com vento frio demais no nariz por algum tempo. E isso estava dando algumas complicações, e, em especial naquele lá que ele demora um pouquinho para aquecer. Então a gente acabou não usando mais ele no adulto, mas hoje ele é usado no infantil. Entenderam? Mas é igual ventilação mecânica. Tem vários tipos, formas e sabores e texturas de tudo quanto é jeito. Dúvidas, meninas? Não. Tranquilo. Tranquilo. Bom. Deu para aprender alguma coisinha? Com certeza. Bastante coisa. Beleza. Bom, então por hoje é isso. Vou encerrar a gravação.